Agradeço mais uma vez à igreja, a sua liderança, o privilégio de estar com vocês nesse dia, já com o culto de ontem à noite, como o reverendo Valdinei nos falou. Quem sabe para alguns dos meus irmãos e irmãs luteranas, né, é meio estranho que eu vou passar esse dia com os presbiterianos, mas não há nisso nenhuma heresia, não é verdade? Eu vou até mandar uma foto com a toga e tudo, né, para alguns dos meus irmãos e minhas irmãs, e está tudo bem com o Valdir. Está tudo bem com o Valdir. De fato, esse foi um ano que a gente, quer dizer, muitas das nossas igrejas, os nossos líderes, andamos por aí, a nível nacional, a nível internacional, justamente falando sobre esses 500 anos da Reforma. E foi um ano de celebração. Por parte da Aliança Cristã Evangélica, nós tivemos essas conversas na web, por todos os meses, uma conversa, falando sobre os 500 anos. Às vezes eu estou dizendo, nossa, chega de falar desses 500 anos, não é? É muito aniversário, mas 500 anos são muitos anos. E hoje, nesse culto do dia 29, a gente quase que chega assim num fecho desse período de celebração desses 500 anos. E claro, o pregador, não é? Ele sempre tem essa tarefa, esse privilégio de dizer, mas o que seria hoje, né? O que seria para esse domingo, quando a gente já está fechando esse tempo de celebração dos 500 anos? O que a gente ainda precisaria, de alguma forma, dizer? E, entre tantas possibilidades, eu queria voltar, nessa manhã, a falar sobre a redescoberta da Reforma e a recolocação da Reforma da palavra. Porque creio que a relação de Martinho Lutero com aquilo que Deus falava para ele e do jeito que Deus falava com ele, através da palavra, e de como a partir desse encontro dele com essa palavra, foi algo central na história da Reforma e foi certamente central para a vida do reformador Martinho Lutero. E essa é uma palavra para nós. E esse é um convite para nós. O convite que nos leva de volta ao encontro com essa palavra de Deus, que nunca é uma palavra abstrata. A palavra de Deus que nunca é uma palavra, digamos, filosófica, que não está conectada com a realidade da vida. Porque a palavra de Deus, ela é a presença de Deus. Quando Deus fala, Ele está presente. Quando Deus fala, Ele vem. A palavra de Deus é a presença de Deus. A presença de Deus é a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, como um dos princípios básicos da Reforma, era que ela precisava vir de um jeito tal que as pessoas pudessem entendê-la e recebê-la como a palavra que vinha no jeito da escuta dos seus corações. Por isso que na Reforma Luterana, o vernáculo, a palavra no vernáculo é central. Porque com isso se quer dizer que Deus fala a nossa língua. Deus fala sem sotaque o português. Eu lembro da minha própria história. Já tenho história, né? Já tem. Né? Mas eu lembro que, porque eu fui, de alguma forma, esse jeito de entrar na palavra de Deus aconteceu em alemão comigo. E eu fiz uma escola bíblica do Brasil, mas todas as aulas lá naquela escola bíblica eram em alemão, com uma exceção, que eram as aulas em português. É que eles não acharam um jeito de ensinar português em alemão. Então eles ensinaram português em português mesmo.
mas todo o resto era em alemão. E com isso, o meu jeito de ler a Bíblia era em alemão. A minha oração era em alemão. Ou seja, a linguagem de Deus, para mim, era alemão. Era o jeito que eu entendia essa palavra de uma forma mais chegada para a minha existência. E foi um trabalho enorme para mim. Aliás, eu acho que eu nunca dei muito um jeito nisso, não é? Porque depois dessa escola bíblica eu trabalhava numa loja, eu fiz, pasmem, técnico em contabilidade. Já pensou, Volney? Eu sou técnico em contabilidade. E daí fui para teologia. Mas a linguagem da vida era português. A linguagem da fé era alemão. E havia um abismo, porque eu não conseguia traduzir a linguagem da fé para a linguagem da vida. A Reforma nos disse que a linguagem da fé, ela chega a nós na linguagem da vida. E que, mais do que isso, Deus não fala alemão comigo, Deus fala português comigo. E hoje ele já percebeu isso, né? Que comigo o negócio é português. Porque à medida em que a gente vai caminhando na vida, a linguagem, ela se torna uma expressão fundamental da vida. E uma das coisas que a Reforma disse é exatamente nessa linguagem que Deus fala. Por isso que é tão importante para o Lutero, quando ele traduziu, especialmente o Novo Testamento, e estava escondido no castelo eu acho que era o castelo de Wartburg, mas se não era um dos castelos. Ele estava escondido e diz que, disfarçado de cavaleiro, ele ia para a feira no domingo pela manhã para olhar as pessoas na boca, na sua expressão, o jeito que elas falavam, porque é assim que ele iria, durante a semana, traduzir o Novo Testamento. E colocar essa palavra à disposição da comunidade, à disposição do povo, na linguagem da feira. Deus fala a linguagem da feira. Por isso que eu volto, nesse domingo pela manhã, a falar sobre a palavra. A falar sobre o fato de que Deus é um Deus que se dá a nós mesmos e vem e fala conosco. E a Reforma nos diz que isso é central para a nossa vida de fé e é central para a vida das nossas igrejas, e é por isso que eu abro o livro de Ezequiel nessa manhã. Porque o livro de Ezequiel começa falando desse Deus que vem. Não é? O livro de Ezequiel fala desse Deus que vem, e ele vem para dentro, por assim dizer, da nossa realidade, para dentro do nosso mundo, para dentro do contexto no qual nós vivemos. Graças a Deus, Ele é um Deus que vem. A gente não precisa ir. Aliás, a gente não sabe ir. A gente só vai para os ídolos, entregar as nossas oferendas. Mas isso é idólatra. Deus não. A gente não consegue, a gente nunca chegaria. Por isso ele vem. Deus vem sempre de novo. Deus vem em cada momento da nossa vida. Deus vem a cada tempo. Deus vai para os lugares que nós acharíamos impossíveis de ir. Deus vai aonde a gente não quer ir. Deus vai para que ninguém deixe de escutá-lo. Não há lugar que Ele não vá. Não há ser humano com o qual Ele não queira falar, chegar, se fazer presente. Não há estrutura
sistêmica, não é instituição que está simplesmente abandonada a si mesmo. Não, Deus é um Deus que tem palavra para toda a realidade da vida. Deus tem palavra para todos os contextos, para todos os tempos. E Ele sabe fazer com que essa palavra chegue de um jeito que a gente não imagina, porque Ele chega nos lugares mais íntimos, mais verdadeiros, mais angustiantes, mais doloridos. Graças a Deus. Meu pai está numa fase terminal da vida dele, e nessa fase terminal da vida, uma das perguntas é qual é a linguagem, não é? Qual é a linguagem que a gente fala, que já não é a linguagem das coisas técnicas, não, é a linguagem, de repente é a linguagem mais essencial. O que é que a gente fala? Na terça-feira, meu pai não mora na cidade onde eu vivo, mas na terça-feira nós estávamos no hospital, a minha esposa, o meu filho mais velho e eu disse: pai, você quer fazer a ceia? Quer fazer a ceia? Mas meu pai, ele tem um tumor no esôfago e está tudo fechado, ele não pode engolir nada, não pode tomar nada, não pode comer o pão. E nós celebramos juntos a ceia. Só um pedacinho de pão na sua boca, que ele mastigou, depois teve que pôr para fora. Mas certamente Deus entende isso. Essa é a linguagem de Deus. A linguagem de Deus, ela está presente quando a vida brota. A linguagem de Deus está presente quando a vida se esvai. A linguagem de Deus está presente quando a gente é jovem e pensa que pode conquistar um mundo. A linguagem de Deus está presente quando a gente cansa. Deus vem. E aqui Ezequiel diz que quando Deus vem, os céus se abrem. Quando Deus vem, as pessoas têm visões. É como se houvesse quase que uma disputa entre os anjos, não é? Que dizem: Deus, essa vez é comigo, eu vou contigo, porque os céus se abrem. Os céus se abrem para que Deus venha. Ninguém de nós está abandonado a si mesmo, ninguém de nós. E a Reforma disse: Deus fala sempre de novo. E quando Deus fala, a transformação acontece. Quando Deus fala, a vida é convertida. Quando Deus fala, a igreja é rejuvenescida. Quando Deus fala, a vida brota. E ali, diz o livro de Ezequiel, não é? Esteve sobre ele a mão do Senhor. Eu queria que nesse domingo todos nós saíssemos daqui com essa consciência de que a mão de Deus está sobre nós. E que a mão de Deus estando sobre nós, a gente pode ir adiante. A gente pode enfrentar as dificuldades da vida. A gente pode celebrar os nascimentos e chorar as mortes. A mão do Senhor. A mão do Senhor é a nossa vida. Mas a gente de fato não dá conta disso, não é? É claro que a gente não dá conta, ela é presença de Deus, ela é palavra de Deus, a gente não dá conta de discernir, a gente não dá conta de entender. Às vezes, alguns pastores, digamos, eu entre eles, não é? Alguns pastores se metem um pouco a besta e pensam que eles podem interpretar e entender todas as coisas, como se essa palavra fosse monopólio do clero, contra o qual Lutero certamente brigou, e depois, na igreja luterana, o clero de novo se apossou. E Deus disse: não é nenhum clero, não é nenhuma instituição, não é ninguém que vai conseguir amarrar essa palavra, porque ela é minha, e graças a Deus ela é de Deus, porque se ela for de alguma forma nossa, nós a matamos, não é verdade? Nós a enquadramos, e
Deus diz, não, essa palavra, ela está solta. E o capítulo 2, que a gente também leu, ele é impressionante. E certamente é impressionante para um luterano, que estudou num seminário liberal, que tem muita dificuldade com essas coisas do Espírito, né? Mas o capítulo 2, ele é impressionante, porque ele começa falando, dizendo, filho do homem, põe-te em pé. Eu vou falar com você, falarei contigo. Filho do homem, põe-te em pé. Como um sinal de reverência, não é? Como um sinal de que alguma coisa importante vai acontecer. A gente faz isso, não é? A gente tem gestos e símbolos, ritos que denotam aqui mesmo, não é? Há momentos que a igreja fica em pé, como sinal de reverência. Há momentos onde a gente se ajoelha, há momentos onde a gente beija a mão, há momentos onde a gente troca aliança, há momentos significativos na vida. E quando Deus fala, é um desses momentos. Por isso, a palavra de Deus, ela nos encontra nos diferentes momentos da nossa vida. A palavra de Deus nos encontra na oficina, a palavra de Deus nos encontra na cozinha, a palavra de Deus nos encontra durante a noite com visões, mas sempre de novo ela brota dentro de nós uma secura de língua, não é? Por assim dizer, um suor nas mãos, os pés, de repente, né, dá um chulé. Porque Deus fala, alguma coisa acontece, algumas vezes o nosso estômago começa a revirar, faz aquele barulhinho, né? A gente tem uma vontade de correr, porque Deus fala, nunca é assim, normal, porque Deus tem alguma coisa importante para dizer, mas ela é tão importante que a gente não dá conta. E veja, nesse capítulo 2, versículo 2, diz assim, então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo e me pôs em pé, eu vi o que me falava. Eu acho quase engraçado, não é? Porque Deus diz para o profeta, fica em pé. E antes que desculpa a linguagem, né? Antes que um dia eu conseguisse ficar de pé, o Espírito o pôs de pé. Como eu disse antes, essa palavra de Deus, ela é sempre maior do que nós. Graças a Deus, né? Porque senão ela seria simplesmente uma palavra nossa. Ela é sempre maior do que nós. Ela é sempre uma palavra diante da qual a gente abre a escuta. É sempre uma palavra diante dela, nós titubeamos. Nós dizemos, nossa, o que é isso? O que é isso que Deus tem para mim? E antes que a gente consiga responder a ela, é o Espírito de Deus, não é? É o Espírito Santo de Deus que entra no profeta e o põe de pé. E então ele ouve o que Deus falava com ele. Graças a Deus pelo Espírito de Deus. Porque é Ele, é o Espírito que nos ajuda, e Paulo fala sobre isso, não é? A discernir as coisas do Espírito de Deus, são discernidas pelo Espírito de Deus. Deus é tão bom, e Ele chega de uma forma tão presente na nossa vida, que Ele nos ajuda a entender o que Ele mesmo nos quer dizer. Porque a gente sempre fica devendo, mas o Espírito de Deus completa a sua obra em nós. O Espírito coloca o profeta em pé, como um sinal de que Deus vai falar. E então ele ouve a Deus. Um dos princípios fundamentais que a gente precisa trazer da reforma é de que essa palavra de Deus, ela não é simplesmente uma palavra fria, ela não é uma palavra distante. Não, ela é uma palavra que vem acompanhada por Deus mesmo, e que ela vem acompanhada pelo Espírito de Deus, que nos ajuda a entender e a ouvir a essa palavra de Deus. Na linguagem de Lutero, a gente diria que essa palavra de Deus, ela assume forma em Cristo Jesus. Porque Cristo é a expressão mais
mais real, mais verdadeira, mais humana dessa presença de Deus. Cristo está entre nós, Deus está presente. E esse Cristo que está entre nós é aquele que nos envia do seu Espírito, para que a gente entenda essa palavra de Deus, assim que nós não ficamos sem a palavra e sem o Espírito, porque a igreja vive dessa palavra e desse Espírito, ontem e hoje. E essa palavra sempre de novo nos leva ao encontro com Cristo. E o Espírito de Deus, que é um mistério e uma graça revelada, nos move para o encontro com Cristo. Nesses 500 anos, nós queremos e nós precisamos dizer isso de novo. A igreja vive da palavra. E a palavra de Deus se chama Jesus Cristo. E esse encontro com Jesus Cristo é algo que Deus provê em nós através do seu Espírito. E à medida em que a igreja for uma igreja que está enraizada na palavra de Deus, na medida em que a igreja é uma igreja aberta para a ação do Espírito de Deus, ela será colocada por Deus na sociedade na qual nós vivemos para ser um sinal de esperança, de denúncia e um sinal profético de conversão no mundo no qual nós vivemos. Deus tem palavra. Deus tem palavra hoje em meio ao caos no qual nós vivemos. Deus tem palavra hoje em meio à desesperança na qual nós vivemos. Deus tem palavra de verdade nesse sistema de mentira na qual nós vivemos. Deus tem palavra. E a palavra que Deus tem para nós é palavra de esperança. É palavra de que Deus quer transformar a nossa vida, a começar por nós mesmos, a começar pelas nossas igrejas, a começar pelas nossas instituições, a começar pelo povo de Deus. E esse povo de Deus, ele quer e precisa ser tocado pelo Espírito de Deus, para que ele se encontre com a palavra da verdade, com a palavra da liberdade de Deus, com a palavra da justiça e com a palavra do amor de Deus. E nós vivemos num momento onde a igreja se parece muito mais com o mundo e os seus mecanismos e as suas lógicas do que com essa palavra de Deus, que inspirada pelo seu Espírito nos põe de pé, para que a gente ouça e a gente obedeça. Palavra de verdade, palavra de justiça, palavra de amor, palavra de conversão para o reencontro com Deus. E nós precisamos nos alimentar continuamente dessa palavra. Sem ela, nós morremos. Sem ela, nós temos apenas a nós mesmos. Sem ela, nós não temos nada. Por isso, no capítulo 3 do livro de Ezequiel que nós lemos, é que tem essa imagem que aparece e emerge de novo diante dos nossos olhos e diz: tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. E então no capítulo 3 diz: ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo. Vai e fala à casa de Israel. Então, diz o texto, abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre. Enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi e na boca me era doce como mel. Graças a Deus, não é? Graças a Deus. Graças a Deus. Deus continua falando com a gente. Nos diferentes tempos, nos diferentes momentos, Ele dá palavra, Ele tem palavra. E ela
e ela é doce como mel. Quanto tempo faz? Quanto tempo faz que você não sente esse gosto de mel na tua própria boca? Faz tempo? Quanto tempo faz que as nossas igrejas, de repente, se acostumaram com os seus ritos, as suas liturgias, as suas palavras sacras, mas já não tem gosto, já não tem gosto. E o que Lutero diria é que ficou apenas o gosto da cúria, ficou apenas o gosto da instituição, ficou apenas o gosto interpretado pela instituição que tem a linguagem do poder, do controle. E uma das coisas que a Reforma fez é dizer não a essa cúria, não a essa interpretação engessada, não a esse controle. E aqui no capítulo 3 do livro de Ezequiel, o profeta recebe o rolo e Deus diz para ele: o que você vê? E ele diz: eu vejo um rolo, porque é assim que eles tinham a palavra, não é? Ela era uma palavra, era o pergaminho, era o rolo, a palavra enrolada. E Deus diz para o profeta: come o rolo, come. E mais do que isso, Deus diz, e ele diz: o filho do homem dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas. É que a palavra de Deus, ela nunca é uma palavra, como eu já disse no início, que é filosófica no sentido de ser desconectada da cotidianidade da vida. A palavra de Deus nunca é uma palavra abstrata. A palavra de Deus nunca é uma palavra apenas para a nossa mente, digamos assim, para o nosso processo cognitivo, não. A palavra de Deus é uma palavra que nos envolve por inteiro, ela é uma palavra que vai lá dentro. E de dentro ela vem para fora, ela é uma palavra que vai para o ventre, ela é uma palavra que vai para as entranhas, ela é uma palavra que vai para o centro da existência humana. A gente tem filhos espalhados por aí pelo mundo. E nós temos 4 filhos homens, e aí, um dia desses, o Marcos veio visitar a gente. O Marcos hoje mora nos Estados Unidos, e o Marcos já adulto, né? O Marcos é pai de família, e aí o Marcos veio, visitou a gente, e aí foi embora. Na época ele morava em Nova York, e eu na minha cabeça disse: tá bom, numa dessas eu passo aí em Nova York. Eu viajava bastante, a gente se encontra no aeroporto. E de fato, uma vez a gente fez isso, era o dia do meu aniversário. E eu tinha só um voo de conexão em Nova York, de repente estava lá o meu filho com um pedaço de cheesecake, né? Torta de requeijão, porque ele sabe que eu gosto de torta de requeijão. Ele veio, digo: tá bom, meu filho vai embora, eu encontro ele em Nova York, tchau. E a Cileda, que é minha esposa, ela disse alguma coisa que eu acho que eu não entendo, mas eu acho que era importante. Porque ela disse assim: quando um filho vai embora, a gente sente dor no útero. É claro que eu não entendi, né? Mas eu pensei: caramba, ela está falando coisa importante, não é? Ela está falando não só de uma relação quase que pragmática. Tá bem, Marcos, vai em paz, eu te vejo lá no aeroporto em Nova York. Se for meu aniversário, me traga cheesecake, né? Não, essa é pragmático. Ela estava dizendo: não é esse, não é. Eu funciono de outra forma. Eu tenho dor no útero. E eu quase que fiquei de pé, né, em sinal de reverência, porque ela estava falando de alguma coisa importante. Deus diz: come o rolo. Mas não faça da minha palavra simplesmente um discurso religioso. Deixe com que a palavra vá para dentro de você. Que a palavra vá para o seu ventre. Vá para as suas entranhas.
Se ele estivesse falando com uma mulher, quem sabe ele diria isso, né? Deixa essa palavra chegar no teu útero para que a partir do teu útero possa nascer alguma coisa nova. Porque é isso que Deus faz. E uma das coisas que a reforma fez foi isso, foi colocar a palavra na língua da feira. Foi colocar a palavra na mão das pessoas. Foi colocar a palavra para dentro das casas e das famílias, dos filhos. Foi ensinar os filhos, através do catecismo menor de Martim Lutero, ensinar os filhos nas coisas da fé. Foi aprender a cantar, como nós cantamos aqui hoje de manhã, a cantar aquilo que Deus faz em nós. A palavra de Deus, ela é presença de Deus. E ela é presença de Deus que nos abraça por inteiro. Ela é palavra soprada para dentro da nossa vida através do Espírito de Deus. Para que a gente seja encharcado pela presença de Deus. E para que essa presença de Deus, ela nos encubra por dentro e por fora, para que a gente deixe com que essa palavra de Deus marque cada passo da nossa existência, cada suspiro da nossa alma, cada inalar do ar que respiramos, que essa palavra de Deus esteja presente no pulmão da nossa existência, que essa palavra de Deus esteja presente no ventre, nas entranhas da nossa existência, que essa palavra de Deus se transforme no jeito de olhar para o outro, no jeito de abraçar o outro, no jeito de servir o outro, que essa palavra de Deus se transforme em princípios éticos com os quais vivemos na nossa sociedade, princípios marcados pela justiça, que essa palavra de Deus nos ensine a viver de uma forma tal que nós possamos honrar a Deus no mundo no qual nós vivemos, e que nós sejamos aquela comunidade, como Paulo fala, que tenha o aroma de Cristo, para que quando nós andemos pelos caminhos e pelas vielas do mundo no qual nós vivemos, as pessoas digam: Deus está aqui, porque aqui está a sua igreja. E isso é bom, isso é muito bom, isso é doce como mel, doce como mel. Saia daqui hoje com esse gosto, saia daqui hoje assim, encharcado por Deus. Saia daqui hoje assim, forjado pelo Espírito de Deus, para que a gente tenha no nosso jeito de olhar a compaixão de Deus, para que a gente tenha nos nossos braços o jeito de abraçar de Deus, para que a gente tenha nos nossos pés o jeito de caminhar de Deus em direção ao outro. E para que assim vocês aqui nessa igreja caminhem para terça-feira à noite, não é? Buscando por uma reforma que quer buscar algo novo no país no qual nós vivemos, porque Deus quer estar presente e porque a sua palavra, com a sua presença e o seu Espírito, querem desde as entranhas da nossa existência individual e institucional fazer algo novo na sociedade na qual nós vivemos. E Deus sabe fazer isso, meu irmão e minha irmã, e Deus faz isso sempre de novo. Por isso eu termino com essa palavra do versículo 4 que diz: disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras. Vai. Deus nunca nos dá a sua palavra e a sua presença como objeto de consumo. Deus nunca nos dá a sua palavra e a sua presença como uma experiência religiosa que satisfaz, por assim dizer, o nosso ego religioso. Deus nunca nos dá uma palavra simplesmente para nós mesmos, porque isso seria um egoísmo que Deus não conhece. Deus nos dá a sua presença e a sua palavra, para que nós possamos ouvir de novo e para que nós possamos ouvir bem. Vai.
Vai. Vai para os diferentes recantos do mundo no qual nós vivemos. Vai. Vai para dentro da tua casa. Vai para dentro do teu trabalho. Vai para dentro do mundo dos teus vizinhos. Vai. Porque Deus já foi. Vai. Porque Deus quer ir sempre de novo. E quando nós celebramos os 500 anos da Reforma, fundamentalmente, nós pronunciamos essa palavra de gratidão. Porque Deus vem e veio em Cristo Jesus. E o seu Espírito encharca a nossa vida com a palavra que é Cristo Jesus. E Ele nos chama para sermos dele. E isso é doce como mel. E Ele nos envia para estarmos a serviço dele no mundo no qual nós vivemos. Vai. E quem sabe, em oração, nós possamos dizer: estou indo. Ajuda-me, ó Deus.